Olá, pessoal. Como forma de encerramento da unidade 2, vamos procurar estabelecer aqui com o professor Ricardo uma conversa com a intenção de esclarecer pontos de dúvida que, porventura, tenham ficado nesta unidade. Vamos também procurar trazer à tona a discussão da abordagem integradora, o que é bastante evidente nos documentos oficiais, procurando mostrar a vocês, de fato, como se dá a aplicação, né, do conhecimento físico integrado ao conhecimento da ciência biológica. Professor Ricardo, então, para a gente iniciar a conversa, poderíamos estabelecer com mais critérios e como forma de aplicação o que é, de fato, o conceito de pressão? Então, Sandro, como a gente estava vendo, o conceito de pressão, né, se a gente for falar matematicamente falando, pressão é força sobre área. Mas vamos supor o seguinte, eu e você vai sair hoje à noite para ir num baile. E tem duas mulheres com peso iguais, né? Os pesos são os mesmos, elas têm as massas iguais, então a gente vai escolher elas para dançar, por exemplo. Então, para dançar, uma está com salto alto e outra está com uma sapatilha, por exemplo. Você escolheria a que está mais chique, com salto alto, né? Mas eu escolheria a que estava com sapatilha. Por quê? Se a gente vai dançar com elas, a gente vai tomar um pisão no pé, de alguma forma, eu prefiro a que está com sapatilha porque a área que ela está exercendo sobre o meu pé é maior. Isso é, como a força é a mesma das duas, né? A massa vezes a gravidade das duas são as mesmas, o que vai influenciar da pressão vai ser a área. Então, como é força sobre área, quanto maior a área, menor vai ser a pressão. Ao contrário da mulher que vai estar com o salto alto, né? Que vai estar com a área muito menor, então a pressão que ela vai exercer é muito maior. Esse é o conceito, então, que a gente tem como pressão, força sobre área. Então, professor Ricardo, acredito que agora é importante para nós especificar um pouco mais o conceito, definindo, de fato, o que vem a ser agora o que é importante para a aplicação em sistemas biológicos, do que é a pressão hidrostática. Exatamente, Sandro. Quando a gente especifica um pouco mais a pressão, quando a gente vai falar em pressão hidrostática relacionada com fluidos, essa pressão muda um pouquinho a forma de pensar. Por quê? Quando a gente fala em pressão hidrostática, essa pressão é exercida para todos os lados, diferente de uma pressão que eu tinha comentado para você, de uma pessoa pisando no seu pé, que é uma pressão uniaxial. Quando a gente fala em pressão hidrostática, é pressão para todos os lados. O que vai influenciar para a gente na pressão hidrostática é basicamente a altura do fluido que está acima do ponto onde eu estou querendo considerar ou calcular a pressão. Um exemplo básico, por exemplo, se na sua casa tem uma caixa d'água, não está dando pressão suficiente para fazer com que o chuveiro funcione, não adianta eu querer pegar o calibre do cano que sai da caixa d'água e vai até o chuveiro e aumentar esse calibre, porque a quantidade de água não vai influenciar para a gente nessa pressão hidrostática, mas sim a altura com que essa água está. Então o certo não precisa nem aumentar o calibre, mas sim aumentar a altura da caixa d'água. Aumentando a altura da caixa d'água, aumenta a pressão hidrostática. Um outro exemplo. Se eu tiver a 20 metros num tanque que tenha 2 metros de diâmetro, né, lá no fundo, a 20 metros com água acima de mim, vai ser a mesma pressão do que se eu estivesse a 20 metros dentro de um lago, por exemplo, ou do mar, né, que a gente tenha uma quantidade maior de água, mas a altura é a mesma do que no tanque. Então, o que vai influenciar para a gente na hidrostática, né, com pressão hidrostática, é a altura, basicamente. Com relação a essa questão da pressão hidrostática, poderíamos esclarecer para o nosso aluno, então, também que relação ou que aplicação poderia ser estabelecida, né, a partir desses dois conceitos básicos, quando se fala, por exemplo, do corpo humano. Olha, Sandro, essa aplicação é bem interessante porque está no nosso dia a dia. Quem nunca feriu a pressão, né, a pressão arterial? Então, se a gente for verificar, a gente vai lá fazer uma medida da pressão arterial, a pessoa sempre coloca a bombinha no nosso braço e tem uma elevação de uma certa altura para que o ponto onde ele faz a medida, essa pessoa faz a medida, seja próximo ao coração. Por que isso acontece? Como eu falei na pressão hidrostática, se eu avaliar a pressão, por exemplo, no meu tornozelo, eu tenho toda a altura, além da pressão arterial do meu coração, eu tenho a altura com que o fluido do meu corpo, que o sangue do meu corpo está ainda acima daquele ponto que eu estou avaliando. Então, se eu fazer a medida da pressão arterial no meu tornozelo, eu estando de pé, eu vou aumentar a pressão. Por quê? Porque além da pressão que o coração faz no nosso sangue, vai ter ainda a pressão hidrostática do sangue. Ao contrário, se eu quisesse medir com o braço levantado, por exemplo, acima da altura do coração, eu mediria uma pressão menor
porque eu estou diminuindo aquela altura de pressão arterial ainda. Com isso, eu tenho aplicações extremamente importantes na área biológica que vai avaliar o valor exato da pressão arterial, né, da pressão cardíaca. E se a gente fosse finalizar dessa forma, o jeito mais correto de fazer a medida da pressão arterial seria a pessoa deitada, porque ela estando deitada, o corpo inteiro está com a mesma pressão arterial, que vai ser somente a pressão que o coração está exercendo. Não vai ter a pressão hidrostática adicionando ou subtraindo a pressão correta do coração. E aí a gente tem outras aplicações também que a gente vai avaliar a pressão hidrostática, o termo hidrostática, né, na verdade, o movimento dos fluidos, que o coração, por exemplo, quando você faz uma atividade física, o coração, a força com que você faz com que todo o nosso corpo tenha um aumento maior de oxigênio, né? Porque vai metabolizar, vai ter que aumentar o metabolismo. Como vai aumentar o consumo de oxigênio, o coração vai tentar mandar mais sangue para o nosso corpo. Esse mandar mais sangue para o nosso corpo, acontece o quê? Ele vai fazer maior pressão para aumentar a quantidade de sangue que vai irrigar nosso corpo. Para compensar esse aumento da pressão, para que nossa pressão não aumente muito, para que estoure os vasos, por exemplo, que gerem um AVC ou derrame, né, como a gente conhece, o nosso sangue aumenta a velocidade. A gente viu na nossa disciplina que na pressão hidrostática, nos conceitos de hidrostática, o aumento da velocidade diminui a pressão. Então, nosso coração aumenta a pressão para tentar bombear o sangue, só que ao mesmo tempo o sangue aumenta a velocidade. Então, isso equilibra a pressão que teria aumentado com a pressão do coração com a diminuição da pressão devido ao aumento da velocidade. Com isso, nosso corpo responde de uma forma correta e a física explica isso muito bem. Por isso que aceleramos o batimento cardíaco, né? Acelera a quantidade de batimentos porque vai aumentar o fluxo ou a velocidade do sangue. Por isso que em toda atividade física, a nossa pressão arterial, que elevaria muito, não é tão elevada porque o nosso coração aumenta seu ritmo cardíaco. Com isso, a nossa física explica um pouquinho na biologia como que acontecem esses mecanismos do fluido corpóreo. Professor Ricardo, obrigado aí pelas contribuições, pelos acréscimos aí aos conhecimentos da disciplina adquiridos pelos alunos. E a vocês, alunos, esperamos ter contribuído também para melhores esclarecimentos e ter agregado mais conhecimentos ao que se refere à aplicação, né, do conceito de pressão da unidade 2. Obrigado.